Olá, jovens! Meu nome é Luísa Janeri, sou Agile Coach com foco em OKR e a gente vai continuar aqui a nossa série de vídeos sobre OKR, não é? A gente falou lá no primeiro vídeo sobre o histórico do OKR, né? Então, que ele não é tão jovem assim, que ele foi lançado ao mundo em 1999, mas ele remonta lá a boas práticas dos anos 50, né? O segundo vídeo, ele foi sobre o template, né, sobre a estrutura do OKR como um todo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o template do Key Result, né? E um pouquinho mais sobre os benefícios e sobre dicas, né, de como escrever bons OKRs, certo? Então, qual que é aqui a nossa estrutura de um bom Key Result, né? Por que, que essa estrutura é interessante, né? Porque ela vai direcionar com mais facilidade o nosso acompanhamento, certo? O objetivo ele não tem template, né? Como ele é lá o nosso sonho, ele é motivador, ele é inspiracional, a gente vai escrever da forma que mais motive. Mas o Key Result, ele tem um template sugerido, que é o que vai facilitar o nosso acompanhamento, certo? E qual que é esse template? É o verbo mais dx para y, né? E quais são os verbos, né? Os verbos são aumentar, reduzir e, em poucos casos, o manter, certo? Então, o manter a gente vai usar com parcimônia. Por quê? Porque o manter, ele muitas vezes não vai dar aquela ideia de melhoria, né? Como o meu OKR, ele é para tirar algo de um estado atual e levar para um estado melhor, né? Geralmente vai ser aumentar e reduzir que a gente vai utilizar para o Key Result, certo? Dx para y. E o que é x? É a situação atual. Situação essa que deve ser conhecida, então deve ter um número absoluto e explícito aqui no x, e a situação futura, outro número absoluto para a gente saber qual que é o tamanho do nosso esforço. Então, x, situação atual conhecida e explícita, certo? E o y, situação desejada, certo? Então, eu vou, o meu objetivo, medido por o meu KR, que é descrito dessa forma: aumentar de x para y. Então, por exemplo, aumentar de 10 para 1000 minha quantidade de usuários recorrentes, reduzir de 5 para 1 a quantidade diária de fraudes e assim por diante, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, né, de Key Result, né? Eu vou reduzir de 80 para 60 quilos, né? Então, eu tenho aqui um objetivo que é bem genérico, né? Eu vou melhorar minha saúde, medido por reduzir de 80 para 60 quilos. Então, quando eu olho ali este KR, né, reduzir de 80 para 60 quilos, eu vou saber, por exemplo, né, digamos que esse objetivo aqui seja um objetivo estratégico, né, que a cadência seja anual. Então, eu vou saber aqui que nesse ano eu tenho 20 quilos para perder, certo? E aí, o que acontece, né? Eu tenho aqui um resultado claro que vai dizer o meu critério de sucesso no final da cadência, certo? E vamos ver esse segundo key result ali, né? Medido por dormir no mínimo 8 horas por dia, né? Perceba que esse dormir no mínimo 8 horas por dia, ele não está dentro daquele template sugerido, né? Que é o aumentar, reduzir, manter dx para y, né? E aí, qual que é já o tipo de efeito que vai ter a gente ter um key result escrito fora do template, né? Quantas horas será que eu durmo hoje? Será que eu durmo demais? Será que eu durmo de menos? Será que eu já estou dormindo 8 horas? Esse KR nem me serve, né? Como direcionador de esforço. Então, um jeito correto de escrever este KR, por exemplo, e o template vai me obrigar a conhecer a minha situação atual, porque aquilo que eu não conheço eu não meço, vai ser, por exemplo, né, aumentar de 5, por exemplo, para 8 horas diárias de sono.
perceba que isso já vai fazer uma grande diferença. Eu já vou saber que eu vou ter que dormir mais cedo, ou que eu vou ter que me organizar para acordar um pouco mais tarde, enfim. Eu já vou ter aí mais insumos para a tomada de decisão, né? Então, principalmente no começo, não fuja do template. Usa o aumentar ou reduzir de x para y que não tem erro, que vai ajudar você a fazer os ritos de acompanhamento dos seus OKRs, certo? E aí, jovens, é interessante a gente lembrar também daquelas características do OKR como um todo, né? A gente sabe aí que existem tentativas de emagrecimento frustradas, muitas, né? Por quê? Porque a gente coloca objetivos como esse, né? Que é o objetivo politicamente correto, né? Eu quero emagrecer para melhorar a minha saúde, né? Que é um objetivo muito socialmente aceito, né? O OKR, ele não precisa ser politicamente correto, né? O O do OKR não precisa ser politicamente correto. Ele só precisa fazer sentido, ser motivador e não ofender ninguém, né? Então, quando a gente for lá conduzir as nossas sessões de OKR, é importante que a gente investigue a real motivação daquele time, daquela empresa, daquela área, para a gente escrever OKRs que realmente subsidiem a decisão diária daquele time, né? Aquele time, ele diariamente vai ter que escolher ali o que ele vai selecionar do backlog dele para poder fazer, né? E o OKR, ele precisa ser um norte claro, motivador e direcionador daquelas decisões, né? No caso desse exemplo, eu vou melhorar a minha saúde, a gente entende que investigando um pouquinho melhor aquela vontade de emagrecer da pessoa, a gente vai achar uma real motivação, né? Então, de repente, aquela pessoa recentemente separou da mulher e quer demonstrar que ainda está apegável no mercado, né? Ou, de repente, aquela pessoa, aquela mulher tem um casamento para ir no final do ano e quer ficar bem bonita nos vídeos lá do casamento, né? E quando a gente for no dia a dia ter que tomar uma decisão entre comer uma alface e uma batata frita e a gente retomar o nosso objetivo, aquele objetivo tem que me ajudar naquela tomada de decisão. Então eu vou investigar lá com o meu cliente, né, qual que é a real motivação, e aí a gente vai ver, por exemplo, que é o caso lá da nossa madrinha de casamento, né? E aí, quando essa madrinha de casamento, né, futura madrinha de casamento, lembrar desse objetivo, vai ficar mais fácil para ela comer alface hoje, para poder estar linda no casamento no final do ano, do que lá um objetivo vago de simplesmente melhorar a saúde, certo? Então, possíveis key results, né, aqueles que a gente já falou, reduzir de 80 para 60 quilos, aumentar de 5,5 para 8 horas de sono, ou fazer 5 sessões de exercícios. Perceba que esses 5 sessões de exercícios também está fora do template, né? Melhor do que 5 sessões de exercício seria aumentar de 1 para 5, né? Aumentar de 2 para 5 sessões de exercícios por semana, né? Ok? Então, lembrar disso, né? Lembrar do template do Key Result, então, é muito importante. Então, o verbo mais de x para y, sendo x e y números, métricas conhecidas e em números absolutos, e as características do objetivo, né? Investigar o real objetivo, a real motivação daquele time por trás daquelas iniciativas que ele está defendendo, porque é isso que vai ajudar no dia a dia na tomada de decisão, certo? No próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre o acompanhamento, né? Sobre cadência e acompanhamento dos OKRs. E aí vejo vocês lá. Até mais.